Livro de Ruth, capítulo 1. O texto que Deus colocou no meu coração foi esse. Ruth, capítulo 1, diz assim: na época dos juízos, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem morado por lá aproximadamente por 10 anos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar a sua presença hoje. E nós sabemos que nada tem a ver sobre nós e tudo tem a ver sobre o Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não temos pretensão alguma de fazer, porque nunca, jamais conseguiríamos. Tocar aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais profundo, aquilo que talvez está guardado no coração de cada um dos teus filhos. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor feche tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, e que o Senhor traga esperança ao aflito, resposta àquele que te questiona, direcionamento àquele que está perdido, esperança para aquele coração que já não pensa mais em viver. Que o Senhor traga luz para o depressivo, que o Senhor troque angústias por convicções e alegria no Senhor, e que nessa noite o Teu Espírito faça algo sobrenatural em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, essa série que nós fizemos foi baseada no filme Bird Box, que foi um filme fenômeno mundial, e durante praticamente 4 domingos nós falamos muito sobre suicídio, sobre depressão, e hoje nós tivemos um momento incrível com a psiquiatra, com a psicóloga, e eu confesso aos irmãos que eu nunca pensei que eu ministraria sobre suicídio, ou sobre algo relacionado ao suicídio. Eu receberia tantas mensagens, tantas pessoas dizendo: pastor, eu sou essa pessoa, eu estou no mesmo caso daquilo que o Senhor ministrou. Foi muito forte daquilo que Deus ministrou na vida de muitas pessoas aqui. E nesse último domingo, a palavra que Deus ministrou ao meu coração está relacionada ao livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro incrível, pois ele está inserido dentro de um contexto, e o contexto que o livro de Ruth está incluído ou está dentro é o contexto do livro de Juízes. O texto que nós acabamos de ler, ele começa da seguinte forma: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. O livro de Juízes, ele começa quando Josué morre, e ele termina quando Saul assume o poder de Israel. Provavelmente foi um período histórico de 330 a 350 anos. E ao longo da história de Israel, o livro de Juízes, para que você compreenda, você precisa simplesmente ler Juízes 17, verso 6 e Juízes 21, verso 25, que diz assim: que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Em outras palavras, o livro de Juízes e o contexto de Juízes é um contexto de caos.
É um contexto de caos na política, porque não existia rei. E subia um homem no poder, passava um tempo, ele trazia um avivamento em Israel, ele morria, e novamente a política, a organização do país ia por água abaixo. O país também estava vivendo um grande declínio a nível da moralidade. Eles viviam momentos de buscas ao Senhor e de momentos a entrega, adoração a outros deuses, a outros ídolos. Socialmente, o país também não estava edificado, porque não sabia exatamente qual era a estrutura do país. Esperava-se levantar um homem para que direcionasse a nação. Não sabia se seria Judá, se seria Israel, se seria a tribo de Benjamim ou de Dan, que direcionaria o povo. O povo estava vivendo um momento economicamente ruim. A economia não estava legal, porque vira e mexe, os filisteus ou outras nações vinham até Israel e roubavam Israel, saqueavam Israel, ou colocavam Israel debaixo do governo e do seu domínio. E o texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: é exatamente nesse momento da história que existe algo diferente. Aquilo que estava ruim se transforma em algo pior, porque agora o povo já não está mais com problema na economia, problema nas finanças, problemas na moralidade, problemas socialmente, mas agora o problema é outro, que vem para agravar todos esses problemas. O povo está passando fome, e a fome que diz aqui no texto não é simplesmente uma fome em Israel, mas é uma fome na terra toda. E sabe o que me chama a atenção, e que o autor quer te chamar a atenção? É que em determinados momentos existem situações que estão ruins. E essas situações que estão ruins, em alguns momentos se transformam em situações mais ruins ainda, mais caóticas ainda. Porque o texto diz o seguinte, que esse homem que sai de sua terra, juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos, moravam num lugar chamado Betel, que significa casa do pão, ou casa do alimento. E é nesse momento que Israel está em meio ao caos, falta alimento na casa do pão. E sabe o que é extraordinário nesse momento? É que o texto quer nos levar a refletir que nós hoje, assim como na época desses homens e dessas mulheres, não temos estrutura, e deveríamos ter uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica, para aprender a lidar com situações adversas na vida. E hoje, quando nós olhamos o cenário da nossa nação, do nosso país, é o mesmo cenário de Juízes. Nós estamos em meio a definições políticas, ainda um caos político. Nós estamos ainda em um processo de estabilidade economicamente falando. Estamos em um declínio moral. E algo me surpreendeu e eu fiquei estarrecido com isso, que a pessoa mais acessada, ou o nome mais acessado nos sites pornográficos do Brasil, é o nome de MC Melody, uma menina de 11 anos. Todos os homens que pesquisam sites pornográficos hoje, a primeira pessoa que elas pesquisam é MC Melody. Porque vivemos a mesma coisa, o tempo de Juízes, um tempo de declínio moral, um tempo de declínio espiritual, um tempo de declínio social. E sabe o que acontece? Que em meio a todos esses declínios, em meio a todas essas situações que nós vivemos, ainda temos a situação da nossa vida individualmente, que vira e mexe, acontece como aconteceu em Brumadinho. Nós estamos vivendo tranquilamente e de repente vem uma enxurrada de situações que nos leva a perder o controle da nossa vida e da nossa história. E a maioria das pessoas hoje que entram em um estado de ansiedade, de depressão e até mesmo buscam suicídio, é porque estão passando ou que passaram uma situação de caos maior do que aquilo que elas imaginavam. Não era somente o caos da política, o caos da economia, mas um caos pessoal. E o caos pessoal desse homem é que de repente começa a faltar pão na terra do pão.
E sabe o que eu descubro, amados? Que diante de situações que nós não estamos preparados para lidar com elas, geralmente nós fazemos o que esse homem fez. E sabe o que ele fez? Ele toma uma decisão, ele sai da casa do pão, Betel, e parte para Moabe. E sabe o que eu descubro? Que geralmente quando nós estamos passando por situações adversas, situações de caos, que de repente cai tudo sobre a nossa cabeça, de repente tudo que já era ruim se transforma em um pouco mais ruim, ou se transforma em totalmente ruim. Geralmente são nesses momentos que nós tomamos decisões que mais à frente nós estaremos nos arrependendo delas. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: em momentos de conflitos, você não foi chamado para tomar decisões. Sabe o que esse cara faz? Elimeleque, ele decide tomar uma decisão. Ele fala assim: meu Deus, existe um conflito. A terra que estava em meio a um conflito, a terra que estava em meio a pornografia, destruição, prostituição, a terra que estava em um declínio, agora está pior ainda, afetou minha casa, afetou minha família, e eu preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão que eu vou tomar? Eu vou sair de Betel e vou para Moabe. E sabe o que eu descubro, amados? Que quando nós partimos de Betel para Moabe, nós tomamos a pior decisão que nós poderíamos tomar. Betel, ela significa casa do pão, que antes de chamar Betel, antes de Israel conquistar aquela terra, se chamava Efratá, que significa prosperidade. A cidade que tinha de nome prosperidade mudou de nome quando Israel entra e conquista aquele lugar. É colocado agora Belém, desculpa, não Betel, coloca Belém, e significa agora casa do pão. E aí esse homem decide, mediante esse conflito, mediante esse momento que ele está vivendo de caos na sua vida, ele decide mudar e morar em Moabe. Eu não sei se você sabe, mas Moabe é a cidade que surge através de um incesto entre Ló e as suas filhas, e na verdade a sua filha. E uma cidade se chama Moabe. Os moabitas são filhos da relação sexual entre um pai e uma filha. E os amonitas é a mesma construção de uma cidade entre um pai e uma filha, ao ponto que o nome Moabe significa filha de. Em outras palavras, o que aquele homem faz em meio ao desespero ele deixa a casa do pão, ele deixa a casa da provisão, ele deixa a casa do Senhor e vai para um lugar que se chama, em outras palavras, casa do incesto ou terra do incesto. E sabe o que eu entendo, amados? E sabe qual é o nosso grande problema? Que quando nós estamos em meio ao conflito, nós tomamos decisões e partimos da casa do pão, da casa de Deus, da casa da promessa, ou para a casa da solidão, da tristeza, e em muitos casos, até mesmo de deixar de viver. E sabe o que eu acho ao ler esse texto? Que esse texto vem chamar a sua atenção e a minha atenção, que em momentos de crise, que todos nós vamos passar, que em momentos de caos, como todos nós vamos passar, nós precisamos estar preparados a não tomar decisões, que depois essas decisões estarão nos afetando. E sabe algo que me chama a atenção nesse texto? Que o nome desse homem se chama Elimeleque. Elimeleque significa filho do rei, ou o Senhor é o meu rei. E sabe o que o texto vai querer te trazer para a sua vida e para a minha vida? Que aquele homem possuía uma marca em sua vida, e a marca era o seu nome. E na cultura judaica o nome era dado com entendimento profético, e mais ainda com entendimento que marcava a vida de alguém. E aquele homem um dia tinha sido marcado com uma promessa em sua vida e com um nome em sua vida: filho do rei, ou servo do rei, ou encarregado do rei. Mas mediante ao conflito,
ele toma uma decisão, e ele esquece de quem ele é filho, e ele parte para uma região distante, fora do propósito de Deus. Sabe o que talvez você não entendeu? Que nos momentos de conflitos, nós precisamos permanecer firmes, entendendo que o conflito e situações adversas vêm na vida de qualquer um a qualquer momento. Segundo, que nesses momentos de adversidade e nesses momentos de conflitos, nós não somos chamados para tomar decisões que depois nós estaremos nos arrependendo. Em terceiro, que nesses momentos de conflitos, nós não podemos esquecer qual é a nossa identidade. E a nossa identidade é a identidade de Elimeleque, filhos do rei. Sabe o que eu acho extraordinário, amados? É o nome da sua esposa também, que significa Noemi. E Noemi significa delícia, bondade, graça. E sabe o que esse homem faz quando ele parte de Belém para Moabe? Ele esquece de quem ele é filho, e ele esquece, de certa forma, a identidade desse pai que ele possuía, o pai bondoso, o pai misericordioso, que tem bondade, graça e delícias para entregar para o seu povo. Quando nós tomamos decisões equivocadas, e nos esquecemos que a vida é assim, em determinados momentos, tudo vem sobre a nossa cabeça, e buscamos lugares que estão distantes do propósito de Deus, sabe o que nós acabamos declarando através de nossas ações? É que eu estou me esquecendo de quem eu sou filho, e eu estou me esquecendo daquilo que o meu pai pode fazer por mim. E sabe por que muitas vezes nós entramos em um estado depressivo, em um estado de suicídio, um estado de morte, um estado de destruição? É porque nos esquecemos que a vida vira e mexe e nos prega essa peça. Tudo vem sobre a nossa cabeça. Que aquilo que é pior às vezes se transforma pior ainda. Nós estávamos essa semana conversando com um casal que serviu a igreja durante muitos anos. Ela estava grávida, e ela gerou esse filho. Com 5 meses ela precisou ir para o hospital, porque ela começou a perder o líquido amniótico. E com 5 meses e meio, ou aproximadamente 14 dias que ela estava no hospital, ela precisou entrar no trabalho de parto. E ela entrou no trabalho de parto, e de repente, o bebê nasce, fica 14 dias e o bebê acaba morrendo. E nós encontramos aquele casal no hospital. E ele chorando, dizendo assim: pastor, eu orei, eu falei com Deus, eu declarei as promessas de Deus, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas a minha filha foi embora, pastor. E naquele momento me veio uma palavra ao meu coração. Falei assim: filho, eu não tenho nada para te dizer que pode te consolar no seu Espírito Santo de Deus, mas algo que eu quero que você entenda e guarde no seu coração, é que vira e mexe a nossa vida passa por situações como essa. Mas nesse momento você não é chamado para tomar nenhuma decisão, apenas para trazer à tona a sua identidade, porque em nenhum momento Deus deixou de ser o seu rei, em nenhum momento Deus deixou de ser o seu pai, em nenhum momento Deus deixou de estar no controle da sua história, em nenhum momento Deus te abandonou. E mais ainda, não se esqueça de tudo aquilo que Ele fez, e não se esqueça de tudo aquilo que Ele prometeu que Ele um dia faria. E sabe o que eu quero que você entenda no nome de Jesus? E eu sinto profético para alguém aqui. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você passou, eu não sei qual foi a barreira de Brumadinho que caiu sobre a sua cabeça, eu não sei o que te destruiu, eu não sei o que você está passando, e eu não sei o que te levou talvez a sair de Belém, a ir para outro lugar chamado Moabe, a terra da destruição, a terra da perdição, a terra do distanciamento de Deus. Mas hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui. Alguém te ligou, alguém te chamou, alguém te insistiu para que você sentasse nessa igreja e ouvisse essa palavra, que no nome de Jesus, Deus vai resgatar algo em você, Deus vai resgatar algo em nós, que a nossa identidade de filho, a identidade de filho, a identidade de filho, e mais ainda, a identidade de rei na sua história. E sabe o que acontece, amados? Quando você olha a história de Elimeleque, você vai descobrir que ele decide tomar uma decisão.
em um momento de caos da sua vida. E ele sai de Belém para Moabe. E quando assim ele faz, ele esquece de quem ele era filho, de quem era rei na sua vida. Ele esquece de tudo aquilo que provavelmente Deus fez ao longo de sua história. Mas o texto me dá um detalhe tão fantástico. O texto diz o seguinte: quem era Elimeleque, quem era a esposa de Elimeleque e quem eram os filhos de Elimeleque. E os filhos de Elimeleque eram Malom e Quilion. O nome Malom significa doente e Quilion significa desfalecido. E como eu já disse, na cultura judaica, quando se dava um nome para alguém, ou estava associado o que você estava vivendo, ou estava associado o que a criança estava vivendo, ou estava associado aquilo que eles viveriam ao longo de uma vida. E quando o filho do rei, Elimeleque, vai colocar o nome dos seus filhos, provavelmente o que ele está externando era o que ele estava vivendo, um momento que ele estava doente. E não somente doente, mas que ele estava desfalecido diante da doença. E quando eu olho para pessoas que decidem tomar decisões equivocadas diante de situações traumáticas, e que se esquece de quem são filhas, e de tudo aquilo que Deus fez, o que nós estamos declarando, e na verdade vivenciando, é que nós estamos doentes e desfalecidos. E geralmente quando a pessoa chega a esse nível de distanciamento, de esquecimento de quem é, esquecimento de quem o seu pai é, o que ela está vivendo é um momento insuportável de sua vida, um momento impossível de ser superado em sua vida, e um momento que ela acha que o seu sofrimento ele é interminável. E Elimeleque entendia que se ele permanecesse em Belém, aquilo ali seria insustentável, insuportável, interminável. E por isso ele decide sair. E sabe por que hoje nós temos a cada 40 segundos uma pessoa tirando a sua vida? Sabe por que no Brasil a cada 1 hora uma pessoa tira a sua vida? Porque são pessoas que estão vivendo momentos insustentáveis, insuportáveis, e que diante da sua visão, ele é interminável. E sabe o que Elimeleque faz? É insustentável viver em Belém, é insuportável estar aqui, e isso não vai terminar nunca, por isso eu vou embora. E quando ele decide tomar essa decisão, o texto diz logo em seguida, quando eles partem para Moabe, o que o texto diz? Elimeleque morre. E sabe o que me chama a atenção? Que esse cara, ele estava vivendo um momento de caos e passa por um momento de caos maior, toma uma decisão equivocada. Quando ele toma essa decisão, ele está declarando que ele já não se lembra de quem ele era filho ou de quem era rei na sua vida. Ele está declarando, em outras palavras, que ele se esqueceu de todas as suas promessas, e ele está dando como diagnóstico da sua própria vida que ele está doente e que ele está desfalecendo. E o resultado da sua doença e do seu desfalecimento é que verdadeiramente ele acaba morrendo. E para mim, é o que se cumpre naquilo que a palavra de Deus diz, que o diabo ele não veio a não ser para matar, roubar e destruir. E hoje, o que o diabo mais rouba da nossa geração é a nossa saúde emocional, é a nossa saúde mental, é a nossa identidade de quem somos filho e de quais são as promessas daqueles que são filhos de Jesus. E sabe o que o texto diz? Elimeleque morre. E o que é extraordinário? Desculpa, Nabila, eu vou estragar com a filmagem. Mas sabe o que é extraordinário? Que quando Elimeleque morre, o texto diz o seguinte: então Noemi se torna viúva e precisa cuidar dos seus 2 filhos. Logo em seguida o texto diz, e os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas, que era um pecado na lei de Moisés. Logo depois dos seus 2 filhos casarem, o texto diz
que os seus 2 filhos ficam ali durante 10 anos e os seus 2 filhos morrem, Mahlon e Quilion. E sabe o que eu descubro, amados? Que aquele homem que vive um momento de caos e que decide tomar uma decisão equivocada, e essa decisão equivocada o leva de Belém para Moabe, e ele se esquece de quem ele era, e mais ainda, ele está dando um diagnóstico que ele está doente e que ele está morrendo. E sabe o que acontece? Verdadeiramente ele morre, e quando ele morre, tudo aquilo que era para ele viver, ele não vive mais. Ele não vê os seus filhos, ele não consegue ser marido, ele não consegue ver os seus filhos casarem, ele não consegue dar bons conselhos, e todo o plano existente da parte de Deus na vida dele, morre junto com ele. Sabe por que existe na sua mente, constantemente, uma palavra de morte e um desejo de suicídio? Porque existe da parte do diabo um grande desejo de abortar todos os planos e todos os projetos de Deus na sua vida. Elimeleque não consegue ver nada daquilo que era para ele ver, e você precisa entender em nome de Jesus, aquilo que é para você viver, é para você viver. E quando você morre, ou quando eu morro, você deixa de ser pai, você deixa de ser filha, você deixa de ser esposo, você deixa de ser tudo. Porque como o salmista disse, os mortos não louvam ao Senhor. A história está nos dizendo que algo catastrófico ocorre na vida deste homem, que tinha um nome profético em sua vida, mas que acaba abortando todo esse nome profético, porque toma uma decisão no momento de caos. E como eu disse, há 2 pregações atrás, quem pensa mais em suicídio são mulheres, mas quem executa com mais facilidade são os homens. Mas no nome de Jesus, aquilo que Deus um dia prometeu para você, os seus olhos contemplarão, a sua vida contemplará, a minha vida contemplará. Porque existe algo, amados, eu termino minha palavra no verso 6, e no verso 6, após Elimeleque ter morrido, o texto diz assim: sabendo Noemi que Deus havia prosperado Belém, decidiu voltar para a terra. Sabe o que eu... Presta atenção, irmãos. O cara precisava esperar só 10 anos. Puxa, 10 anos é muito. Mas para quem morreu, já era. Em 10 anos, aquilo que era um caos ia se normalizar, ia se resolver. Ao ponto que Noemi precisa voltar, sozinha, viúva, sem os filhos. Aquele cara não entendeu que toda crise, por maior que seja essa crise, vem, mas nada é para sempre. O seu sofrimento, o meu sofrimento não é para sempre. Por isso nós precisamos aprender a lidar com ele, porque ele vai vir, mas ele vai passar, e vai vir outro, e vai passar também, e vai vir outro, e vai passar também. Jesus, ele disse isso, e ele não disse que você teria uma vida tranquila, mas ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que você e eu precisamos ter bom ânimo, porque um dia ele venceu e nós venceríamos com ele. Nós precisamos entender o que esse texto quer nos ensinar, que é no momento de precipitação que você vai tomar um remédio, que você vai se lançar na frente de um carro, ou que você vai bater o seu veículo, que você vai dar um tiro na cabeça, que você vai tomar um veneno. É um momento que depois você vai se arrepender eternamente. E é nesse momento que o diabo está dizendo: faça isso. É o momento que você vai declarar na sua vida, em nome de Jesus: eu não vou fazer, porque eu creio que essa situação vai passar. É no momento de crise que você está dizendo: meu Deus, vai acabar comigo, vai acabar, vai não ter fim. É insuportável, é insustentável, é insuperável. E como você ouviu desde a primeira canção, que é na minha fraqueza que eu descubro a força de Jesus,
que é quando eu acho que eu não tenho, é que Ele demonstra que Ele tem. Ele é o Senhor que cuida de mim. Ele é o Senhor que cuida da minha casa. Ele é o Senhor que cuida da minha família. Ele é o Senhor que cuida dos meus. A história de Elimeleque, ela termina de uma forma trágica, de um homem que precisaria esperar mais 10 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Você já foi alguma vez na padaria e quando você chegou não tinha pão? Quem já passou por isso? Aí você pergunta, fala assim, meu Deus, se na padaria não tem pão, onde vai ter? Aí você fica naquele, meu Deus, eu vou levar pão de queijo, mas na verdade naquele dia você queria pão. Aí você fala assim, pô, eu vou levar o pão de forma, mas fala assim, puxa, eu queria nesse dia o cascudinho. Aí naquele momento de crise, de caos, de repente vê a atendente, e o que ela diz? Espera só 5 minutinhos, goiano. Espera só 5 minutinhos. E aí você não sabe se é 5 minutinhos de goiano ou 5 minutinhos de britânico. Que está saindo um pão quentinho. Aí você fica assim, você fica em duas situações. Ou você vai embora e leva o pão de forma, ou você espera 5 minutinhos e come o pão quentinho. Aí você fica naquilo, será que eu vou embora? Será que tem dia que eu tomo a decisão do pão de forma? Aí eu chego em casa e falo assim, meu Deus, que vontade de comer o outro pão. Se eu tivesse esperado só um pouquinho. Ou se não, tem aqueles pão velho, já bem amassado, que foi jogando pão em cima. Aí a mulher fala, 5 minutinhos vai ser o novinho. Aí o que você faz? Meu Deus, 5 minutos para mim é muito tempo. Aí você leva o pão feio. Quando você está na fila, chega outra pessoa com o saco aberto e o pão cheirando, você fala, Jesus. Já aconteceu isso com você? E sabe o que Deus está te ensinando hoje, por favor? É que talvez você está lá na padaria espiritual e não está tendo pão e está um caos, e você está, meu, preciso comer. Mas Deus está dizendo, filha, filho, fica tranquilo. Que na padaria de Deus, no Belém de Deus, nunca vai faltar provisão para os filhos. E Belém é tão profético, irmãos, que é de Belém que nasce o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para matar a fome, não do corpo, mas para matar a fome eterna de todos aqueles que um dia tinham fome dele. Sabe o que Deus está querendo dizer para você, filhão? Está insuportável, está insustentável, está interminável, mas hoje a palavra de Deus para o seu coração, espere mais um pouco. Não saia de Belém para Moabe. Moabe não é o seu lugar, cara. Não é você se revoltando com Deus, não é você dizendo o seguinte, agora Deus vai se ver comigo, Deus vai se ver o que eu vou fazer da minha vida. E Deus do outro lado está dizendo o seguinte, você pode tentar fazer o que você quiser da sua vida, mas a minha promessa, a minha palavra e o meu propósito na sua vida sempre será maior, e eu vou aonde você estiver. Hoje o que Deus está querendo dizer e quer resgatar em você é algo chamado Elimeleque. Você é filho do rei. E você tem algo chamado Noemi, que são as delícias e a promessa dele todos os dias. E que delícia que a igreja consegue ter todos os dias é a presença do Espírito Santo do Senhor. Vai passar, meu irmão, vai passar, minha irmã. E sabe como eu creio que vai passar? Porque Deus te trouxe aqui para dizer, vai passar, vai ter fim, essa situação vai acabar. E quando acabar, você vai olhar para trás, assim como nós podemos olhar para trás, olhar e entender na promessa de Jesus que todas as coisas passarão, mas a promessa dele não permanecerá para todo sempre. Vai ter fim, meu irmão, vai ter fim, minha irmã, em nome de Jesus. Talvez você saiu um dia da casa do Senhor, eu não sei para onde você foi, o que você foi fazer, o que você foi usar. E hoje nós ouvimos, eu achei fantástica essa informação, que homens que estão em estado depressivo não ficam dentro de quarto chorando, mas a maioria do estado depressivo na vida de homens é o alcoolismo, a prostituição
e jogos. E às vezes, você está procurando a prostituição, você está procurando o vício, e você está procurando jogos, para suprir uma necessidade de alma da sua vida. E você estava pensando que você estava vivendo, mas na verdade o que você estava externando é que você estava doente. Mas hoje é o dia que Deus vai te curar, meu irmão. Hoje é o dia que Deus vai curar homens aqui do alcoolismo. Hoje é o dia que Deus vai curar homens de alcoolismo aqui em nome de Jesus. Hoje é o dia que Deus vai curar homens de prostituição aqui em nome de Jesus, cara. Hoje é o dia que Deus vai tirar você da jogatina. O jogo tem roubado seu dinheiro, o jogo tem roubado sua família, o jogo tem roubado sua casa, mas no nome de Jesus, hoje é dia de restituição, hoje é dia de você voltar para Belém, a casa do pão. A história desse homem termina de uma forma triste. É como se aquele cara nada. Ele diz o seguinte: cara, se eu for para Moabe, tudo vai resolver. Mas na verdade, quando ele vai para Moabe, nada se resolve. E você procurou tantos lugares para resolver sua vida. E sabe onde você voltou? Para Belém, a casa do pão. Você procurou em tantos lugares, filha. Em tantos lugares, filho. E sabe onde você voltou? No lugar onde você nunca deveria ter saído. A casa do seu pai. E sabe o que eu acho mais extraordinário de Jesus? É que no livro de Ruth, o primeiro ao verso 6 é caos. Verso 6 em diante, algo começa a mudar. Aquela mulher um dia bate no seu peito e diz: eu sou Mara, eu sou amarga. Mas ela termina de uma forma completamente diferente. Com uma criança em seus braços. Noemi já não é mais Mara, ela já não é amargurada. Agora, pelo contrário, ela volta a ser Noemi. Deus vai resgatar uma identidade que você perdeu. E vai resgatar a forma como você via o Senhor. O Senhor não chega atrasado, Ele não tarda, Ele não erra. Ele não se equivoca, pelo contrário. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da sua vida. E da mesma forma como o verso 6, é como se o texto dissesse assim: e ventos sopraram até o ouvido de Noemi, que perdeu seu esposo, que perdeu seus filhos. Mas o que Deus estava soprando é: filha, agora é um tempo de restituição. Sinta como um sopro do Espírito Santo ao seu coração, à sua vida. Filho, filha, é um tempo de restituição. Porque Belém nunca vai faltar pão, porque o pão da vida está lá te esperando sempre.